Olá, boa noite. Oi, Gabriel, bem-vindo a nosso bate-papo ao vivo de hoje, que vai ser com o advogado Alexandre Ateniense. Estou aguardando o sinal dele aqui para a gente dividir a tela nesse debate, que a gente espera que vocês participem, né? Enviem para cá seus comentários, suas dúvidas, né? É sempre bom quando as pessoas estão assistindo e participando, enviando perguntas. E estou só aguardando a entrada do Alexandre aqui no vivo, para eu poder adicioná-lo e a gente poder começar essa conversa, que vai ser hoje sobre as consequências jurídicas que podem haver com essa pandemia pelo uso de home office no trabalho. Então, a nossa conversa de hoje é sobre isso. Vou adicionar. Ele já está conosco, aguardando para poder dividir a tela com ele. A gente começar o nosso bate-papo. Ei, Alexandre, boa noite de novo. Agora eu não estou te ouvindo. Seu áudio está... Tá baixo? Aí, agora sim. Agora sim. Vamos ver, vamos esperar o sinal. Lucia Alves Carvalho, colega, advogada trabalhista, entrou agora. Adriana Bessoni, pessoal, nos dê sinal para a gente saber se está ok, vídeo e áudio, para a gente começar esse debate, né, Alexandre, que nós vamos falar hoje sobre as consequências jurídicas que podem ocorrer com o home office, né, essa forma de trabalho digital, que está sendo muito usada por muitas empresas, muitos trabalhadores durante a pandemia. Seu vídeo está travando, Alexandre, o sinal não está tão bom quanto a hora que a gente testou aqui. Voltou, agora voltou. Então, palavra aberta para você dar uma boa noite e fazer uma abertura. Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo nessa live. Eu agradeço a gentileza do convite, Laura. Eu tenho acompanhado seus lives e realmente a cada dia já virou um hábito, né, nesse final de tarde, e sempre um papo interessante, um tema contextualizado, você sempre sabendo conduzir muito bem. Parabéns. Já estou vendo aqui a presença de algumas pessoas amigas também, e certamente vai ser um bate-papo muito interessante. Esse tema me chamou a atenção porque a gente que lida no ambiente corporativo percebeu que, de uma hora para outra, de uma forma muito repentina, as organizações tiveram que mudar uma estratégia em termos de trabalho. Todo mundo passou a ir para casa, né? Começamos a fazer inicialmente um rodízio, depois nem isso, todo mundo foi para casa definitivamente. E na hora que o gestor, né, teve que tomar essa decisão, certamente a última coisa que passou pela cabeça dele era se preocupar com algumas medidas importantíssimas que ele já não tinha na época em que todo mundo trabalhava só presencial e que agora, nessa virada de chave repentina, potencializou o risco do negócio dele, sobretudo porque a gente sabe, né, que trabalhando remotamente, dividindo computadores entre a família e os assuntos corporativos, isso traz muitos problemas. Então, eu identifiquei 5 pontos que eu acho muito relevantes de problemas operacionais que acontecem diariamente nas empresas, que agora serão percebidos com maior clareza. E, além disso, nós estamos bem próximos de entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O que isso tem de diferente? É que tudo que a gente fala a respeito de você deveria utilizar alguns recursos de segurança da informação, ou ter um pouquinho mais de privacidade, isso tudo era apenas boas práticas. E agora, isso virou obrigação legal, sujeito a sanções pesadíssimas. Só que os empresários, aqueles que exercem poder decisório, não sabem disso. Então, o motivo dessa live é justamente de alertar quem está no risco, porque teve que rapidamente se adequar, mas não percebeu que ainda faltam algumas medidas muito importantes a serem tomadas para poder
mitigar as chances de risco. Para ilustrar, para as pessoas terem uma ideia de como a coisa está, como o home office se tornou uma realidade para muitos brasileiros, eu estou aqui com um estudo, uma pesquisa feita pela IBO e pela plataforma de dados Intico, com 2.400 entrevistados de todo o Brasil, revelando que 59,9%, né, quase 60% dos brasileiros estão trabalhando em home office neste momento, né? Destes, 41,6% estão usando ferramentas de videoconferência para o trabalho. E isso não quer dizer que a carga de trabalho diminuiu, né? Muita gente tem relatado que tem trabalhado mais dentro de verdade. casa. É o que dizem 25,2% desses entrevistados, né, nessa pesquisa. E ainda, de acordo com essa pesquisa, 15% dos brasileiros disseram que não conseguiriam sobreviver sem o faturamento de um mês, né? Se deixassem de receber um mês, eles não conseguiriam sobreviver. Portanto, o home office tem salvado a vida de muitos brasileiros nesse momento, né? Sem dúvida, era uma realidade que não tinha ainda sido testada nessa proporção, né? Todo mundo sabia que existiam ferramentas de videoconferência, mas o brasileiro, sobretudo os advogados, eles são muito slow adopter, né? Então eles não embarcam na primeira onda. Então está sendo um grande aprendizado para todas as faixas de idade, né? Dos vovós aos netinhos, que essa história de começar a se comunicar por vídeo e áudio chegou para ficar, né? Eu tenho a sorte de já ter uma visão há mais de 10 anos de montar um escritório totalmente sem papel. E isso o que significa? Que eu venho, ao longo desse período, tentando mostrar para a minha equipe como é importante saber lidar com a informação desapegada do papel. E isso é um aprendizado diário. E agora, nesse momento que acontece essa situação que a gente está vivendo, eu posso dizer que a gente consegue ficar 100% operacional, cada um na sua casa, só pelo fato da gente ter, ao longo desse período, escolhido as melhores ferramentas e, sobretudo, mudar a cultura. Laura, no meu ponto de vista, o grande desafio que a gente enfrenta nesse momento, com a adesão do home office, são dois aspectos importantes. Primeiro, as pessoas estão sendo desafiadas a saber se comunicar bem. Apesar das ferramentas todas que a gente tem à disposição, as pessoas não sabem se comunicar. Elas não conseguem, muitas vezes, colocar todo mundo da equipe dentro da mesma página de algum assunto que está sendo tratado relacionado a um cliente, por exemplo. Isso é o primeiro desafio. Manter todo mundo alinhado com conhecimento, com as tratativas, e fazer disso reuniões diárias para que isso possa se tornar algo que realmente esteja suficientemente alinhado. O segundo ponto que me chama muita atenção é que, já que a gente está passando para a nossa atividade voltada a cada vez mais depender de software, para você saber operar bem um software, e hoje, como a gente sabe, os softwares estão todos colocados em nuvem, o que isso significa de mudança? Significa que nós temos que ser mais colaborativos. Então já foi a época em que qualquer pessoa trabalhava de frente para o seu computador, fechado na sua redoma, e dali só gravava o que digitava, ficava no HD e pronto. Hoje não é assim mais. Hoje, por exemplo, a gente não usa mais um editor de texto tradicional em que a pessoa edita o texto, salva e coloca no HD. Hoje a gente usa editor de texto online. E justamente por quê? Porque a edição online ela é extremamente mais dinâmica e mais rica, porque a qualquer momento você pode chamar uma pessoa para poder trabalhar com você simultaneamente num determinado estudo, pedindo ajuda de uma pesquisa, pedindo esclarecimento sobre determinado fato. Isso tudo concatenado com os smartphones fica uma maravilha, porque você só recebe alertas e, consequentemente, responde mais rápido. Dois aspectos, para mim, são importantes quando a gente trabalha com editor de texto online. Primeiro, esse aspecto esse recurso de colocar comentários para poder alertar outras pessoas para ajudarem de forma colaborativa. O segundo, eu acho fantástico, eu acho que pouca gente usa,
que é adquirir o hábito de ditar voz e o editor de texto converte em texto. Isso é uma maravilha. A gente ainda não se adaptou a isso. O celular, né? É um recurso que existe no celular para enviar mensagem pelo WhatsApp, por exemplo, né? E outros recursos que o celular nos dá, inclusive documentos de Word e tudo mais. Isso tudo a gente pode fazer pelo celular mesmo. Pelo celular. Se você estiver ocupado, você pode ir editando, né? Fazendo alguma coisa em casa, o que tem acontecido muito, né? Que você tem que conciliar as tarefas domésticas com o trabalho em casa. Eu tenho experimentado muito essa situação de usar cada vez mais os comandos de voz para tudo. Em relação a textos, por exemplo, de trabalho, mais ainda, porque a gente não está acostumado a raciocinar só pela voz e ver o que está escrito. Esse é um aprendizado contínuo. Mas na hora que você começa a pegar, é fantástico. Hoje eu tenho que passar informações, eu faço isso tudo por voz. Eu não tenho mais paciência para poder fazer isso através de teclado. É óbvio que na hora de revisar alguma coisa, é o teclado que resolve. Mas para uma série de situações, a gente tem que começar a pensar que cada vez mais o teclado vai ser menos utilizado. E as pessoas ainda não se deram conta disso. O Alexandre, tem uma lei nova, né, que foi sancionada e tem as medidas novas, né, por causa da pandemia, que adaptam um pouco a esse momento as questões trabalhistas, né? Existe alguma exceção que você destacaria? E como que o home office está inserido nessas questões novas, né, lei e medidas provisórias? Bom, sobre o aspecto trabalhista, o home office já é totalmente disciplinado, não há novidade nenhuma. Porque nós temos o artigo 54, o artigo 6º da CLT, que já considera que o uso de dispositivos informáticos é, sim, um meio de comprovar a utilização a comprovação da subordinação, né, da situação que envolve a relação de emprego. Então, isso não vem a ser nenhuma novidade. O que eu acho que existe como lacuna, é o primeiro ponto que eu queria destacar, é que as empresas, independente do tamanho, elas não pararam ainda para analisar da necessidade absurda que existe de você ter uma norma interna dirigida não só para os colaboradores, mas também para os fornecedores. Imagina, por exemplo, as pessoas que dão suporte nos seus equipamentos, nos seus sistemas, etc. e tal. Hoje elas entram ali sem nenhum tipo de controle. E podem fazer o que quiser, e muitas vezes você nem sabe o que está acontecendo. Levam dados e você não percebe. Então, a adoção de uma política de segurança da informação, que é uma norma interna, que serve basicamente para o seguinte, dizer para todo esse público o seguinte, o que pode, o que não pode, ou como pode. Isso tanto em relação ao uso da infraestrutura de segurança da informação, bem como quanto ao tratamento de dados, sejam pessoais ou não. Então, é necessário estabelecer limites. Se não se estabelece limites, mas não verbais, formais, amanhã, quando algum colaborador ultrapassar a linha do razoável, ele vai dizer para o empregador, mas eu não sabia, não tinha nenhuma norma interna que foi formalizada comigo, no qual eu tinha tomado ciência inequívoca de que eu não podia fazer o que eu fiz. Me desculpa, agora já sei. Então, isso dá zero de legitimidade. Isso para ficar mais claro e entrar no contrato de trabalho, por exemplo? Exatamente. Exatamente. Então, uma vez que qualquer empresa, pode ser um escritório de advocacia, um comércio, quem quer que seja que tenha uma infraestrutura, vamos dizer assim, de mais de 10 computadores, é necessário que haja esse regramento interno, dirigido a dois públicos, os colaboradores, e aí sim, como você disse, seria através de um anexo ao contrato de trabalho, e o segundo público são os prestadores de serviço, que de alguma forma
estão ali interfaceando, acessando essa infraestrutura toda. Olha que interessante. Eu já trabalhava em home office em alguns momentos da minha semana, né, de trabalho, mas eu tinha um trabalho presencial também. Para mim foi Certo. muito tranquilo, porque hoje eu faço todo o serviço home office, né? O ruim é que a reportagem, para sair de casa, eu não tenho mais como fazer. Então, eu conto muito com esse recurso tecnológico, né? Áudio, vídeo que as pessoas me mandam. Mas, de qualquer forma, quando eu trabalho dentro da empresa, os computadores da empresa têm um sistema de segurança que o meu computador em casa não tem. Para eu trabalhar com o meu laptop, né, que eu já fazia, a empresa tem que registrá-lo no sistema para que ele possa usar os programas que eu uso presencialmente na empresa, no computador da empresa, né? Esse esquema eu já vivo, mas outras empresas e outros trabalhadores que estão em home office não tinham e né, tiveram que fazer de uma hora para outra. Como garantir a segurança do meu laptop que eu vou usar em casa para fazer o serviço e como é que isso deve ser mensurado, né? O que de equipamento que o trabalhador tem que a empresa pode pleitear para que ele use no trabalho, no serviço? A gente sabe que está longe da realidade ainda da empresa poder fornecer para cada funcionário uma linha de celular e um smartphone. Essa não é a realidade ainda do Brasil. Mas se a gente for espelhar nos exemplos que já existem lá fora, várias empresas hoje, elas não só dão o celular com a linha, mas customizam o celular. Eu, por exemplo, tenho um celular da marca Xiaomi, que é chinesa. E eu estava vendo outro dia, eles permitem que a gente possa customizar o celular só para acessar conteúdos da empresa. E você não pode acessar mais nenhum outro aplicativo. Isso ainda não ficou numa relação de custo-benefício no Brasil. Então, nós estamos sujeitos a riscos absurdos. Se a gente não vai ter um mecanismo de controle sistêmico, que era o desejável, a gente tem que, pelo menos, ter um balanço, uma harmonia em relação a essas normas. Porque a parte fraca da história a gente sabe qual é. São as pessoas. Né? As pessoas que começam o deslize. Então, as pessoas precisam ser capacitadas. Elas não têm cultura para poder não se expor a riscos, por exemplo, de dividir o computador do filho, que sabe-se lá está infestado de vírus, e, consequentemente, pode colocar a perder os dados sigilosos da empresa através de um hack que entra remotamente sem ser percebido. Porque aquela máquina ali até então era usada para joguinho. Antivírus, nem pensar. Não era o caso. Então, essa é uma situação muito corriqueira, que é comuníssima e que as pessoas não tiveram tempo para pensar. Então, para poder... Essa é a grande dor. Dividir infraestrutura pessoal ou familiar com o mundo corporativo. Isso não dá. E já que não dá, o que a gente pode fazer para minimizar isso? Ter essa política, né? Contratar um advogado especialista na área de direito digital para poder ajudar a criar essas normas e, sobretudo, depois fazer um treinamento com a equipe para poder dizer, olha, gente, mudou. Eu vou passar para vocês um novo conceito de cultura, vocês vão ler comigo aqui, item a item, para vocês entenderem como é que são os limites a partir de agora. E isso vai entrar no seu contrato de trabalho, como também eu vou revisar os contratos com os prestadores de serviço, que dão suporte aqui de qualquer forma, porque naquele contrato hora existente, não tem nenhuma cláusula que determine quais são os limites que ele pode acessar esses dados e para qual finalidade ele pode acessar esses dados. Esses são dois elementos que vieram com a Lei de Proteção de Dados, que são imprescindíveis, porque a gente sabe que todos os contratos estão defasados. Todos. Seja contrato de colaborador ou de prestador de serviço. Alexandre, várias pessoas estão entrando aqui, mandando um abraço. O doutor Nestor Santiago, que é advogado, dizendo que você tem uma visão muito interessante. Beni Cohen, meu amigo aqui, Fabrício Mota Alves, lá de Brasília, acabei de ver, ele é um grande
especialista nessa área de proteção de dados, recém-nomeado para a Agência Nacional de Proteção de Dados, é um dos mais destacados advogados nessa área. É um prazer estar aqui conosco também. Mas a pergunta que eu vou ler agora é do Beni Cohen, que é jornalista, né? Meu companheiro. O empregado que trabalha em home office tem direito a horas extras? E como se comprova essa jornada trabalhada? Né? Que é um problema para o empregado, como eu estava dizendo aqui, aquele estudo, né, a pesquisa do IBOC, a plataforma de dados Indico, aponta que 25,2% dos brasileiros estão trabalhando mais, dizem que estão trabalhando mais em home office. Eu sou um deles, só que eu não sou seletista. Mas a verdade é que e assim, não há dúvidas disso. A dificuldade, quanto à questão legal, isso já está regulamentado. Então, essa situação não é novidade. Agora, o que pode ser difícil nessa hora é o mecanismo de controle, né? Então, por exemplo, no momento em que você dá ao seu colaborador um smartphone, um notebook, se você não cria regras definidas para a utilização desse dispositivo, a empresa pode estar em risco, porque isso pode caracterizar um sobreaviso, ou seja, ele está ali à disposição a qualquer instante. Então é necessário que essa facilidade que a gente tem de comunicar, e as pessoas não sabem disso, muitas vezes estão se comunicando completamente fora de hora, em domingo, e isso tudo, aquilo ali gera prova, né? Gera prova para que a qualquer momento uma tela de WhatsApp ou uma troca de e-mails, que seja uma videoconferência, por exemplo, pode inequivocamente comprovar uma hora extra. Então, sabe muito bem disso, né? Porque a notícia não tem hora e as empresas acabam trabalhando dessa forma, né? Não tem hora para se acionar, para se apurar uma informação, né? Isso gera muito problema. Agora, né? Exatamente. E o que a gente sabe é que tudo que é registrado na plataforma digital é muito mais fácil de ser comprovada, porque deixa muito mais rastro. Logout, né? Claro que, por exemplo, eu trabalhando em casa, eu ligo meu computador de manhã, às vezes ele fica ligado até à noite, né? Não quer dizer que eu estava sentada diante do meu computador o tempo todo. Então, esse controle tem que ser melhor. Mas existem programas para isso. Trabalhador, né? Existem programas. Vamos supor, se esse seu computador fosse corporativo e, de alguma forma, o empregador quisesse ter controle se você efetivamente trabalhou ou não, existem vários programas que se instalam no seu computador, onde ele tem, no final do dia, um resumo de todas as atividades que ele fez que o empregado fez com o notebook corporativo. Isso é fácil. Isso hoje, vários programas atendem a essa necessidade. Então, não vejo dificuldade nenhuma quanto a fazer a captação das horas e a comprovação, sobretudo. A prova obtida no meio digital, ela é válida. Ela pode, muitas vezes, ser equivalente a uma prova testemunhal. Mas, de repente, a prova digital ela é tão robusta, com tanto registro, com tanto dado, que acaba que vai ser muito difícil alguém tentar desconfigurar essa prova. A Elza Santos está comentando aqui que a indústria farmacêutica já faz isso aqui, que ela mesma trabalha assim na área. Joia Alvim dizendo que consultores de empresas cariocas também atuam assim. Várias pessoas estão vivendo essa realidade, né? E eu pergunto, o empregador pode obrigar o empregado a fazer home office nessa situação de pandemia? Olha, não vejo problema. Se ele estiver pagando salário, né? Obviamente, para isso, não houver uma férias forçada, alguma coisa nesse sentido, né? Porque, na verdade, se ele está trabalhando em home office, ele ainda continua subordinado à empresa, não muda nada, só o ambiente de trabalho. Então, se a empresa dispõe de recursos operacionais, seguro, uma política de segurança da informação, uma cláusula de proteção de dados dos contratos de trabalho e de prestação de serviço, né? E de confidencialidade também.
para mim, é um outro ambiente, mas a relação continua a mesma. Não há diferença nenhuma. Cada vez mais, você percebe que a gente está diminuindo as distâncias entre o mundo presencial e o virtual. Essa pandemia, ela nos mostrou exatamente isso. Ou seja, as pessoas se aproximaram através da tecnologia, graças a Deus. E isso é o lado bom. Só que tudo que é bom tem um lado também complicado. E o que a gente mostra é que existem riscos legais, existem sanções pesadas que podem ter por causa de vazamento de dados, de acessos não autorizados a informações da empresa. E isso tudo não se resolve apenas com a política. Isso se resolve com a política de segurança da informação, isso se resolve com sistemas que podem ser mais avançados para poder monitorar com maior frequência e com maior acerto, e, sobretudo, com capacitação das partes que vão trabalhar em home office. E não basta só capacitar, tá? É necessário que ocorra também uma formalização. Isso é importantíssimo. Não adianta simplesmente falar assim, olha, está aqui a política de segurança da informação, eu te mandei por e-mail, então você está ciente. Negativo. Isso não serve. É necessário que haja, de forma inequívoca, o aceite por parte da pessoa no qual o empregador queira vincular a essas novas normas. E aí, Laura, surge uma nova situação interessante, que é a necessidade das empresas adotarem um software que eu já uso há muito tempo, que é uma plataforma de assinaturas online. Isso porque cada vez mais as pessoas estão usando manifestações de vontades geradas no mundo digital. E isso não funciona com e-mail, entendeu? Isso funciona em atos em que nós já temos uma legislação de quase 20 anos que dá validade jurídica para assinatura eletrônica, seja ela com ou sem certificado digital. Então, hoje, uma empresa, para ter legalidade nessa situação de fazer contrato com os prestadores de serviço ou então contrato de trabalho, deveria imediatamente aderir a um software desse, que é um serviço de plataforma digital, e daí, com uma facilidade imensa, circular esses contratos por essa plataforma digital para coletar essa assinatura. Se ela não fizer isso, ela vai ter muita dificuldade em tempos de pandemia e home office de fechar essa formalização. Então, imagina uma empresa que tem 500 funcionários, resolve fazer uma política de segurança da informação e agora está com um pepino na mão. Poxa, como é que nós vamos coletar a assinatura desse pessoal? Então, a solução seria facilmente resolvida através de uma plataforma de assinaturas online, desde que a empresa tivesse, e ela realmente tem, 3 dados. O nome da pessoa, o CPF e o endereço de e-mail. Feito isso, ela dispara e-mails, sobe o arquivo, vamos supor, a política para a plataforma, assina digitalmente, o empregador assina digitalmente esse documento e manda circular para esse pessoal todo num clique só, porque é possível fazer assinatura em lote. E daí ele fica acompanhando quem foi que assinou, quem não assinou. Então, eu já fui procurado por alguns clientes ao longo desse período de coronavírus que precisam fechar grandes volumes de contratos agora remotamente e começaram a usar de uma forma mais efetiva e costumeira essas plataformas de assinaturas que são fantásticas para poder dar mais operacionalidades em tempos de coronavírus. A gente sabe que nas empresas, quando a gente fala em home office, a gente fala, né, do trabalho no computador mesmo, né, de digital. E a gente sabe que as empresas têm uma série de medidas a serem cumpridas para que o trabalhador tenha o conforto, né, no local de trabalho, uma cadeira adequada, uma mesa adequada, né, o computador, a posição do computador. E na hora de transferir isso para casa, como foi feito, né, assim, de uma hora para outra, o isolamento foi decretado e as pessoas passaram a trabalhar em casa, e às vezes em casa não se tem essas mesmas condições. Como resolver isso? Essa é uma situação muito complicada, né? Porque
essas questões ergonômicas, né, que envolvem as condições de trabalho, talvez o empregador, tomando ciência de que as condições não são favoráveis, mas que isso é uma solução sanável, ele deveria tomar medidas para poder fazer com que o empregado tenha a mesma qualidade de trabalho. O que você falou é uma grande verdade. Né? Uma mesa apropriada, a altura do computador, né? Essas coisas todas. E um equipamento, uma banda larga, sobretudo, que seja de qualidade, que não precisa estar sacrificada porque tem várias pessoas na casa que usam para outros fins, né? Um ambiente onde ele pode se retirar. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de, ao levantar e vir trabalhar no meu escritório, eu coloco roupa de advogado, só não coloco terno, estou aqui de camisa e tal, porque a qualquer momento um cliente pode me chamar. E graças a Deus eu tenho uma aparelhagem muito boa que me dá esse conforto, mas não é todo mundo que tem isso. Então, esse aspecto aí, por exemplo, trabalhando em casa, a pessoa vai gastar mais energia, né? Vai ter que gastar mais com a internet para que ela, né, tenha uma conectividade boa, né, que lhe garanta enviar os trabalhos que está fazendo e também permitir uma reunião online, né? Qualquer coisa assim. Nós não somos ainda super disciplinados com a questão do horário. Isso é a verdade. Então, o horário que funciona é da sua live, que começa às 18h30 e termina às 19h30 em ponto. Agora, o que você falou no início da conversa é uma grande verdade. As pessoas se empolgam muitas vezes com essas questões, até mesmo numa videoconferência, que tem que ter hora para começar e para terminar, e trabalha mais. Eu, por exemplo... Eu vou confessar uma verdade aqui para vocês, que vocês não sabiam, mas eu fui infectado pelo coronavírus. E eu fiquei... Isso aconteceu no dia... eu senti esse sintoma no dia 16 de março e fiquei 17 dias isolado. Por isso que eu estava assim, um pouco meio distante das redes sociais e tudo mais. Mas graças a Deus, depois do 17º dia de quarentena, eu me senti clinicamente super bem, porque... Logo no primeiro teste, você chegou a fazer exame, testou positivo? Fiz. Eu comecei a ter uma sensação de fraqueza, de achar que eu estava com baixa resistência, tossindo muito, dor de garganta. E aí, passado uns 4 dias, eu tinha uma consulta num médico, mas para tratar assunto diferente. E ele me perguntou assim, você vai muito a São Paulo, né? Eu falei, quase toda semana. Falou assim, então você vai fazer exame agora. E eu realmente tinha passado em São Paulo nos últimos dias. E aí, passados uns 4 dias, saiu o resultado positivo. Possivelmente isso deve ter acontecido numa passagem que eu fiz pelo aeroporto de Congonhas. Não tenho como ter certeza absoluta. Mas isso tudo eu estou contando apenas para poder dizer que se eu não tivesse esses recursos de home office, e não tivesse uma disciplina com a minha equipe, que é muito bem coordenada, e as pessoas também estão, todos eles estão extremamente engajados a manter a qualidade e a eficiência do serviço sem parar, e isso está acontecendo na prática mesmo, o prejuízo seria imenso, entendeu? Mas você tocou nesse aspecto e foi bom, porque mesmo em casa, né, ou mesmo trabalhando online, digitalmente, o empregado pode vir, o trabalhador pode vir adoecer. E aí, como fazer essa relação de, olha, eu estou doente, eu não posso trabalhar mesmo em casa, eu não dou conta de trabalhar. Pois de alguma forma ele precisaria formalizar isso, né? O que ele pode fazer é se dirigir a algum lugar que possa, de alguma maneira, tirar o atestado, né? No meu caso, eu tinha um pedido de fazer o exame, tenho o resultado do exame. Obviamente, eu sou sócio no meu escritório de advocacia, não preciso justificar a ninguém, mas a situação ela precisa ser formalizada. Porque uma vez formalizada, todo o expediente vai ser aquele mesmo que a gente já conhece. Não muda nada. Que algum médico possa dar, né? Nesse caso. Sim. Eu tive situações, por exemplo, que o meu médico me encaminhou receita digital, assinada digitalmente.
E aí eu fui numa farmácia e não houve nenhum questionamento quanto à validade da assinatura digital, etc. O documento, ele é nato digital, a receita. E ele foi aceito. Então a gente tem que começar a ter esse tipo de cultura para aceitar essas alternativas. Vamos desapegar do papel, vamos ficar cada vez mais sabendo explorar o máximo que as plataformas digitais têm para nos causar conforto. Eu sempre falo o seguinte, que tecnologia é para nos causar conforto. Se tem alguma coisa que está saindo errado, por exemplo, você está trabalhando mais, fora de hora extra, etc. É porque tem alguma coisa que precisa ser domada por você. E só você que vai conseguir domar isso. Então, a tecnologia ela não pode ser um elemento que cause desconforto. Ela vem para nossas vidas para poder nos aproximar de pessoas, poder trabalhar à distância, mas só nós e mais ninguém é que podemos colocar limites quanto a isso. É o que eu te falo, por exemplo. Você é obrigado a responder imediatamente qualquer mensagem de WhatsApp? Eu não sou. Eu respondo na hora que eu quiser. É a mesma coisa de você fazer uma analogia, por exemplo, toca o telefone na sua casa. Você é obrigado a atender? Eu não sou. Eu atendo na hora que eu quiser. Então, a gente não pode ficar refém da tecnologia. A gente tem que ser sempre o protagonista. O protagonista, para poder dizer, ela funciona para me causar conforto, e não sou escravo dela. Mas isso é muito difícil. Esse aspecto cultural, as pessoas ainda não estão amadurecidas. Uma situação como essa em que as pessoas estão temendo muito perder o emprego. Sem dúvida, sem dúvida. Então, muitas vezes o trabalhador pode se exigir, ele mesmo se exigir trabalhar mais, mostrar mais serviço e acabar doente por causa disso, né? Com medo de perder o emprego. E acaba se submetendo a algumas situações que normalmente ele não se submeteria, né? Trabalhar mais, estar mais à disposição, estar sempre online, respondendo as mensagens. Isso aí, mas com limites. É preciso ter aquela política de segurança da informação, onde se estabelece qual que é a jornada de trabalho e quais são as situações excepcionais que, de repente, podem acontecer fora da jornada de trabalho, e estabelecer as mesmas regras. Para mim, não tem muita diferença entre o mundo presencial e digital. As referências são outras, mas as regras, ao meu ver, hoje, com os sistemas que a gente tem, com a legislação brasileira, são completamente aplicáveis numa plataforma ou em outra. Mas já há previsão de punição para quem se excedeu ou não respeitar direitos e deveres, tanto do lado do empregador quanto do empregado, nessa nova lei editada em fevereiro ou nas medidas anunciadas por causa da pandemia? Sem dúvida. Por exemplo, a política de segurança da informação, que é uma norma interna, ela tem que ter um capítulo de penalidades. Não adianta simplesmente o empregador partir para elaborar uma política dessa e dizer não pode isso, não pode aquilo, etc. Se você não coloca uma penalidade, não vai adiantar nada. A violação vai acontecer e você não vai ter como punir. Então, ainda que você faça uma tabela gradativa da penalidade, começando por uma advertência até algo mais avançado, isso é o desejável. Para cada evento, você qualifica quanto à gravidade. Agora, como você disse, também existem hoje penalidades severas. Hoje, só para você ter ideia, vamos supor que exista um vazamento de dados pessoais relacionados a um empregado que trabalhou e não teve zelo no computador do seu filho, que estava dividindo com ele, um hacker chegou, obteve informações, ou então jogou um vírus, ransomware, por exemplo, para criptografar todo o sistema. A lei hoje, a lei de proteção de dados, preceitua que todas as empresas têm que comprovadamente adotar medidas de segurança da informação para tratar dados pessoais. Isso nunca teve. É a pergunta da Patrícia Santos Gontijo até, né? Que cuidados que o empregador tem que ter. A gente já tinha falado um pouco sobre isso, mas continua, Alexandre, que aí você vai esclarecer melhor. Então, a questão é que nós precisamos ter medidas de sanção. A lei, por exemplo, tem 3 tipos de penalidade. Tem a penalidade administrativa, por exemplo,
a qualquer momento, um órgão regulador, como, por exemplo, Ministério Público, PROCON, Senacom, ou a futura Agência Nacional de Proteção de Dados, eles podem receber denúncias e investigar tudo que acontece de errado em termos de tratamento de dados pessoais. Se isso acontecer, normalmente, não é apenas simplesmente fazer essa averiguação. Normalmente vem uma multa, e essa multa não costuma ser abaixo de 7 dígitos. Uhum. E, além disso, eles cobram posturas em relação à tomada de medidas de contingenciamento para poder deixar muito transparente e claro para as vítimas que dados foram vazados, qual é o risco jurídico que eles correm a partir disso, né? Isso tudo é algo que é de iniciativa dos agentes reguladores. Porém, qualquer multa administrativa do agente regulador vai para o bolso de quem? Do agente. Aí você pergunta, poxa, mas e aí? E eu sou vítima. Como é que eu vou ser ressarcido? O caminho das vítimas vai ser procurar a justiça, né? Do mesmo jeito que a gente teve em 1990 o Código do Consumidor, que de uma hora para outra despertou nos consumidores brasileiros a ciência de que eles ampliaram os seus direitos quanto ao consumidor, a mesma coisa agora vai acontecer em relação à Lei de Proteção de Dados Pessoais. Engana-se as pessoas que acham que antes da Lei de Proteção de Dados Pessoais o titular de dados não tinha direito algum. Tinha, tem, só que ele desconhecia. Agora, com a lei, nós tivemos uma ampliação. Então, nós temos a questão da multa administrativa, temos o risco de ajuizamento de várias medidas judiciais e a pior delas, que é o risco reputacional. Isso porque nós tivemos agora, com essa lei, uma mudança muito interessante. Toda empresa que vazar dados ou tiver qualquer incidente em relação a tratamento de dados pessoais, ela será obrigada a se autodenunciar para a agência controladora. E se ela não fizer isso no tempo mais breve possível, certamente a multa que vai ser aplicada vai ser maior ainda. Então você vê como é que é uma mudança cultural gigantesca em relação a questões operacionais que as empresas ainda não perceberam que vão ter que se adaptar em pouco tempo. Bom, algumas que já perceberam, como a Elza Santos disse para a gente, né, que ela trabalha na indústria farmacêutica, ela está contando aqui que ela é proibida de deixar alguém com as ferramentas da empresa que ela usa, né, no home office. Então, provavelmente, Elza, você explica para a gente melhor aí, deve haver isso no contrato, né? Com certeza. Isso aí, eu acho que esse procedimento da empresa da Elza é corretíssimo. Tem que estabelecer limites, entendeu? Porque, olha, só para você ter uma ideia, talvez você não saiba, Laura, mas a gente tem uma norma chamada ISO 27701. Essa norma, ela traz boas práticas. Ela não tem penalidades, ela só define o que é boa prática na hora de fazer o tratamento de dados. E me chamou muita atenção uma boa prática que existe nessa norma, que é quanto ao uso de pendrive. O uso de pendrive hoje nas empresas, ele é feito de uma forma completamente informal e desordenada. Segundo essa norma, o correto seria que todo pendrive que seja utilizado para tratar dados corporativos da empresa fossem registrados, do mesmo jeito que é registrado um notebook, um smartphone, etc. Para que não haja condições de, vamos dizer, pendrives piratas, fora de controle, estejam a qualquer momento sendo espetados na máquina da empresa, ou mesmo tratando dados pessoais. Eu achei essa medida importantíssima. Há como se impedir, por exemplo, bloquear a máquina para que alguém chegue com um pendrive e copie dados dali? Sim, sem problema. Procurar a TI para ter aquele pendrive autorizado para usar, para copiar dados daquele computador? Sim, é possível fazer o bloqueio de hardware para poder fazer com que aquela saída de USB se torne inativa. Mas eu acho que, além disso, era necessário também, dependendo da circunstância, da maneira como se trabalha, de fazer com que haja esse tipo de controle de todos os pendrives. Ou seja, não existe, Laura, na verdade, uma bala de prata. Eu trabalhei em uma empresa que tivesse esses cuidados. Não, mas isso é coisa nova. Isso é coisa nova. Isso vai começar a pegar. Isso vai começar a pegar agora. O que eu quero te dizer é o seguinte, não existe uma bala de prata
que a gente fala, se você apertar esse botão, você resolve todos os seus problemas. Eu estou tentando explicar que são uma série de medidas coordenadas, simultâneas, orquestradas, que no total vão reduzir as chances de risco e de penalidades. Então, o grande desafio para a gente, na verdade, é só mudar a cultura. Tudo isso que a gente está conversando aqui, se pudesse ser resumido numa única frase, eu diria, precisamos mudar a nossa cultura em relação à forma com que tratamos os dados, pessoais ou não, em todos os níveis, desde o faxineiro até o presidente. Se a gente não mudar essa cultura, que a gente não teve e ninguém nos ensinou, agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos estar suscetíveis a penalidades severas. O professor Cássio Brant faz um comentário aqui que, inclusive, no Marco Civil, na internet, já havia regulamentação de algumas questões sobre dados pessoais, né? Agora isso vai ser ampliado, vai ser aprimorado ou atualizado, né? Já que o Marco Civil já tem mais tempo. O professor Cássio Brant também é um grande especialista na área de direito digital, autor de livros, tive até a honra de ser coautor com ele de uma obra que está para ser publicada. Sem dúvida alguma, o que ele está falando é corretíssimo. Já existia legislação prévia à Lei Geral de Proteção de Dados. Dois exemplos: Marco Civil da Internet, Constituição Federal, Código Civil, Código do Consumidor. Código do Consumidor, em 1990, só por curiosidade, foi a primeira lei do Brasil que colocou no seu texto a palavra dados. Agora, olha que interessante, o Código do Consumidor é de 1990. E a internet chegou aos lares brasileiros em 1996. Olha que lei moderna em relação à época de 6 anos antes da internet já ter uma regulamentação sobre dados. Nós temos ainda a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei de acesso à informação. Então veja a quantidade de leis que já protegiam os dados pessoais. Com a Lei Geral de Proteção de Dados nós tivemos a ampliação, mas direitos já existiam, tanto existiam, que nós estamos vendo aí a atuação muito efetiva desses órgãos controladores. O Ministério Público está sempre vigiando qualquer tipo de incidente, o PROCON, o SENACON e por aí vai. A Elza Santos está aqui completando a informação que a gente pediu. Ela falou que tem que assinar um termo de responsabilidade pelo equipamento, né? É o que eu falei. Outra pessoa não adianta tratar a situação de maneira informal. Senão, o empregador não vai ter legitimidade para tomar as decisões. Então, tudo que eu estou... 4.0, advocacia 4.0, porque ela também é da área jurídica. Então, ela diz que quem não mudar vai penar. É a sua opinião também, Alexandre? Sem dúvida alguma. Essa mudança está sendo muito rápida, graças a Deus, porque eu já enxergava essas questões há 30 anos atrás e já me preocupava com isso. E agora, então, com a pandemia, eu acho que potencializou toda essa situação, tanto na parte de aprendizado, nós estamos sendo, é aquilo que eu falei, se não aprendeu antes, porque, de repente, nem gosta de tecnologia, agora está tendo que aprender na dor, para poder fazer o uso dessas ferramentas, mas nada de maneira informal quando o assunto é corporativo. Vamos estabelecer limites, vamos elevar o nível dessa relação, para não deixar a coisa apenas verbalizada, mas assegurada, de parte a parte. Tem uma questão aqui que passou aqui para trás, alguém perguntou sobre a disponibilidade, né, do empregado o tempo inteiro. Não me lembro mais quem que foi. Bom, eu tenho uma sugestão para isso. Como lidar com isso? Você falou para não atender, né? Não, eu diria, eu acho que essa é uma cláusula que tinha que ter na política de segurança da informação. Ou seja, eu sugiro que haja uma cláusula dizendo o seguinte, a minha equipe de colaboradores ela tem que ficar disponível para receber mensagens de tal dia, a tal hora. Depois, qualquer mensagem, um padrão normal, uma classificação normal, que não seja urgente, ela só vai ser respondida na segunda-feira, depois das 8h30 da manhã. O WhatsApp não para. Mas isso não significa... A mensagem pode até chegar no WhatsApp, mas se tiver uma regra dessa, para as mensagens não urgentes, o empregado não vai ser obrigado a responder. Agora, se
mensagem, ou se um e-mail for classificado, e quando eu falo classificado, ele tem que vir expressamente mencionado no assunto do e-mail ou na mensagem do WhatsApp. Este é um assunto urgente, preciso de uma resposta em tantas horas. Se isso demandar diligências, demandar tempo de análise, pesquisa, etc. Tal, isso aí realmente tem que ser considerado como sendo uma situação excepcional e, dependendo do regime, fazer o cômputo como qualquer outra situação presencial. Mais uma pergunta, Patrícia Santos Gontijo. Quais os ganhos que as empresas e até hospitais teriam neste momento de a LGPD já estar em vigor, né? Se já estivesse em vigor? Certamente, boa pergunta da Patrícia, eu gostei, ela tocou bem no ponto. Eu acho que nesse caso, como os hospitais, por exemplo, a área de saúde lida com muita informação sensível, e a gente está acompanhando todo esse problema, nós estamos vendo, inclusive, no âmbito mundial, pela primeira vez, uma união entre Microsoft e Apple para poder desenvolver uma solução sistêmica para coleta de dados, sem que esses dados sejam preservados por elas, mas que sejam para as autoridades de saúde, dados meramente estatísticos coletados por Bluetooth dos celulares. Isso mostra que é necessário que a gente tenha essa lei o mais rápido possível para garantir os direitos do cidadão. Se por acaso houver um desvio de finalidade em relação a isso, certamente o cidadão o titular de dados pessoais vai poder entrar na justiça para dizer, peraí, o meu dado era coletado para fins de pesquisas estatísticas na área de saúde. Por que agora um laboratório médico, sabendo que eu tinha informação que eu fui infectado com coronavírus, resolveu me chamar para fazer um estudo sobre cloroquina? Entendeu? É porque na nossa legislação, Laura, a gente tem 3 tipos de dados pessoais. Nós temos dados pessoais comuns, seu nome, CPF, etc. Temos dados pessoais sensíveis, que são aqueles que as pessoas, são os dados que revelam mais informações sobre a esfera íntima das pessoas. Um resultado, por exemplo, de um exame médico é um dado sensível. O hospital, por exemplo, 90% trabalha com dados sensíveis. E nós temos os dados anonimizados, que são esses que a Apple e o Google querem coletar, ou seja, dados para fins de pesquisa, para fins estatísticos, sem a revelação direta do nome da pessoa envolvida. Então, quando as plataformas acabam fornecendo esses dados de alguma maneira para empresas interessadas. O perigo é se houver falhas nesse processo e o que foi coletado anonimizado se torne dado comum. É possível desanonimizar dados pessoais. Então, esse é o risco, ou seja, do desvio da finalidade. Alexandre, nós estamos chegando ao fim, eu queria te pedir para concluir, até puxando aqui para um comentário do professor Cássio Brant. Obrigada pela participação, professor. Ele disse que a pandemia será um grande divisor de paradigmas, home office, telemedicina e ensino EAD, que é o que a gente está vendo, muitas escolas que ainda não tinham plataformas digitais para fornecer conteúdo para os seus alunos, penando agora nessa época de pandemia, né? Eu tenho um exemplo caseiro em relação a isso. Meu filho de 8 anos de idade, eu tive que comprar um notebook para ele começar a fazer os trabalhos de casa remotamente, porque a escola assim exigiu. Eu acho que o mundo, depois que passar esse momento de crise que nós estamos vivendo, de pandemia, não vai ser o mesmo. Eu acho que as pessoas vão, concordo com o professor Caio, eu acho que as pessoas vão começar a utilizar mais a tecnologia para poder se aproximar mais, para se comunicar melhor, para poder transmitir conhecimento. Veja, a gente nunca viveu um cenário como agora, que as pessoas que geram conteúdo de qualidade se interessam de passar conteúdos de qualidade para terceiro. Nós nunca tivemos um cenário que experts em vários assuntos, faculdades e tal, abriram cursos ou estão ali espontaneamente passando seu conhecimento. É o que a gente tem feito aqui no Advocacia na Web, né? Com assuntos jurídicos de várias áreas e de interesse para todo mundo nessa... eu acho isso um trabalho fantástico, de qualidade. Eu sempre me dediquei a isso e fico muito entusiasmado quando surge um convite como surgiu com você.
Então, as pessoas precisam entender que o mundo vai mudar. E o mundo vai mudar porque nós estamos chegando numa época de internet das coisas, ou seja, a internet não vai estar ligada só em computador, vai estar ligada em sensores. Cada vez mais, nós vamos ter agora o 5G, que vai aumentar a nossa interatividade em tempo real de forma inimaginável para quem está usando hoje 4G. Eu já venho estudando muito o assunto com alguns clientes que me exigem já estar alinhado com esse assunto. Então, as mudanças que vão vir por aí são absurdas. Agora, a parte... uma outra live, hein, Alexandre? Com certeza, com certeza. Fica aí a ideia. Agora, o que antes era uma defasagem era a falta de cultura das pessoas em tirar proveito desses recursos. Mas isso tem sido modificado absurdamente nos últimos tempos. Só pela necessidade de estar próximo. Agora, no ambiente corporativo, não deixe a situação se tornar informal. É importante elevar o nível. Quem dirige a empresa, quem precisa ter controle sobre todas as atividades que acontecem relacionadas com os dados que ali são armazenados e que agora estão sendo acessados à distância, se não adotar medidas formais, como política de segurança da informação, revisão de contratos, etc., vai estar expondo a um risco muito grande. E essa mudança tem que ser imediata. Alexandre, muito obrigada. Vou deixar um dado aqui final de um estudo de um professor da FGV, André Miceli, que diz que o home office, depois da pandemia, deve crescer 30%. Então, quem ainda não está inserido nesse mercado, né, nesse formato de trabalho, agilize sua vida para poder se integrar a isso. Né? Sem dúvida. Chegou para ficar. Fica então um convite para a gente conversar sobre os novos formatos, as novidades tecnológicas que vêm por aí. Tá bom, combinado. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a todos aqueles que estiveram conosco nessa live, que participaram, que mandaram mensagens de carinho. Isso, para mim, é muito importante nesse momento que eu estou em recuperação, depois de sair dessa situação de ter infectado com coronavírus. Estou me sentindo clinicamente muito bem. É a primeira vez que eu venho a público me manifestar e muito feliz de poder ter colaborado. Eu sempre acho que todo mundo, nesse momento, é a própria mídia. Então, nós temos que valorizar isso com conteúdos de qualidade, como você tem nos brindado. Muito obrigado por tudo, Laura. Obrigada a você, Alexandre.